aí, Guitar Players, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Luthier, começando mais um vídeo aqui nesse canal que eu falo sobre luthieria, eu falo sobre instrumentos musicais. Você que é chegado nesse assunto aí das guitarras, violões e contrabaixo, já se inscreve aí no canal, rola bastante coisa bacana aqui pra você. E é o seguinte, hoje é dia de drecada, né? Toda terça-feira tem drecada aqui, onde eu troco ideia com vocês aqui, ó. Vocês mandaram pergunta pra mim lá no Instagram, eu já estou com as perguntinhas aqui pra responder aqui no drecada, então, mano, fica ligado nesse quadro aí. Se você tem curiosidades, fica atento no meu Instagram, que de vez em quando eu solto uma caixinha de pergunta lá no Instagram, né? E você pode mandar sua perguntinha para participar aqui, né? E só lembrando que toda quinta-feira tem vídeo ali na bancada, onde eu faço alguma manutenção, review, enfim, customização em instrumentos musicais, beleza? Então é o seguinte, cara, vamos começar o vídeo de hoje. Tem bastante perguntinha aqui. E a primeira pergunta de hoje aqui é do Gui Batista. Ele perguntou o seguinte: fala, mano, na boa? Pô, tô na boa, e você? Quero saber quais Squier são melhores de construção. Cara, vamos lá. A Squier, né, hoje em dia... Inclusive eu até fiquei sabendo recentemente que eles mudaram o nome da linha deles, né? Antes, eles tinham uma linha de entrada que se chamava Squier Bullet. E aí essa Squier Bullet, que era a de entrada, saiu de cena ali e entrou essa guitarra aqui, cara, que é a Squier Sonic. Cara, a Sonic já me parece melhor do que a Bullet, tá ligado? Porque a Sonic pelo menos já tem uma ponte trêmulo, né? Muitas das Squier Bullet não tinha ponte trêmulo, tá? Eu vi algumas Squier Bullet de ponte trêmulo, mas a maioria não tinha ponte trêmulo, era uma ponte fixa, né? A Bullet tinha essa proposta de ser uma guitarra para iniciante e realmente iniciante, né? Então, vinha com uma ponte fixa aqui, né? A Bullet muitas vezes é corpo de madeira compensada, não era madeira mesmo, era aquele compensado que são várias chapas de madeira colado em cima da outra, ou é compensado, é MDF, saca? Eu sei que não é madeira sólida, saca? É aquele que é um monte de lâmina colado em cima da outra. Eu nunca lembro se esse é o compensado ou se é o MDF. Comenta aí se você sabe mais, entende aí sobre esses materiais. Se aquele laminado das Squier Bullet antigas, se era compensado ou MDF, qual que é o nome certo do material. Enfim, fato é, agora eles têm a Sonic, que é essa guitarra aqui, que é melhor do que a Bullet, tá ligado? E eu vou gravar um vídeo sobre ela explicando por que ela é melhor, então mais pra frente a gente fala sobre a nova Squier Sonic. Mas agora essa é a nova linha de entrada da Squier. Já vou adiantar pra vocês, guitarrinha honesta, tá? E cara, depois da Sonic vem a Alfinity, né, que é meio que um intermediário ali da Squier, né? Ela nem é a mais barata, mas também não é a mais cara, né? E aí, cara, se eu não me engano, tem mais duas linhas no meio ali, saca? Deixa eu ver aqui, mano. Pera aí, rapidinho. Tem a Squier Contemporary e a Squier Paranormal, que fazem modelos mais diferenciados. E aí depois já vem a Classic Vibe, que aí a Classic Vibe, sim, já é tipo a top de linha da Squier, né? Que foi a sua pergunta, qual que é a Squier mais legal de construção. Pode ir na Classic Vibe, cara. Ela já vai ter ali captador Alnico, né? Tem as Vintage Modifier também, mas eu não sei se as Vintage Modifier ainda estão fabricando. Enfim. Mas as Vintage Modifier também são um topo de linha da Squier, né? Então, Classic Vibe e Vintage Modifier são dois modelos da Squier que, cara, já peguei algumas aqui que, mano, é quase uma Fender a parada. Ela só não tem a elétrica americana, no caso a elétrica CTS, mas é quase uma Fender, tá ligado? Enfim, vamos para a próxima pergunta aqui. Próxima pergunta aqui é do João Underline. Ele perguntou o seguinte: o que você acha de guitarras com corpo, braço e escala em mogno? Eu acho pesado. Cara, corpo, braço e escala em mogno são guitarras raríssimas, tá? Eu vi uma na minha vida que tinha a escala de mogno. Corpo e braço de mogno é comum. Muita guitarra tem.
Mas com a escala de mogno é raro, é raríssimo. Tipo assim, eu vi uma na minha vida ainda porque era projeto de luthier, tá ligado? Então, não sei quais guitarras você está tendo como referência para essa pergunta. Qual o modelo de guitarra que você está falando que vem com escala, braço e corpo de mogno, toda full mogno? Não conheço, velho. Eu conheço uma guitarra só, que foi feita sob especificação e não era pesada, tá? Até porque era uma Stratocaster, então era uma guitarra leve com corpo, braço, enfim, tudo de mogno, né? Full mogno que falam, né? Já se você tirar essa escala de mogno aí e colocar uma escala de rosewood, aí se torna muito mais comum essa configuração de guitarra, né? Cara, eu acho legal, eu acho bom, acho sonoro, né, cara? O mogno é uma madeira resistente, saca? Muita gente fala, tipo, do timbre da madeira, mas o que mais importa na madeira realmente é a resistência mecânica da madeira, saca? Então, assim, a galera discute madeira, mas não entende que, cara, se você discutir a resistência mecânica da madeira em vez do timbre, é capaz de você conseguir um instrumento melhor, saca? Porque a galera fica falando de madeira balizando pelo timbre. Não, cara, o timbre cara, é o que todo mundo fala. Você vai no amplificador, coloca um pouco mais de grave, um pouquinho menos de agudo, tira um pouquinho do médio ali, ou vice-versa, saca? Faz o que você quiser na equalização, que você chega no timbre, certo? Você põe um bom captador que tem uma boa definição, né? Um captador que faça uma boa leitura da vibração das cordas, para ter uma boa definição de timbre, não embolar o timbre, né? Baita passo, depois você equaliza no amplificador. Então, em relação a timbre, a madeira realmente pouco importa. Eu vejo a madeira mais como do ponto de vista de resistência mecânica. Falando do ponto de vista de resistência mecânica, o mogno é muito bom, cara. O mogno é muito bom. Inclusive, pela resistência mecânica que ele tem, o peso dele não é tão grande, saca? Tipo, se você jogar na balança ali resistência mecânica versus peso, cara, o mogno não é esse exagero todo, você entendeu? Então, cara, digamos assim, o maple é mais pesado, saca? Mas o maple também é um pouco mais resistente do que o mogno, então tem essa balança aí, né? E outra coisa, existem vários tipos de mogno, tá, cara? Vários tipos de mogno. Próxima pergunta aqui é do Rafa Malandrin, e ele perguntou o seguinte: na retífica, quando um traste está muito mais alto, você chega a retirar e colocar novamente? Cara, veja bem. Esse lance de retirar o traste e colocar novamente pode ser um tiro no pé do luthier, tá ligado? Então, antes de fazer isso, o ideal é você prensar o traste de volta. Para pra pensar. Se o traste está levantado, né? O traste ele entra encaixado na madeira aqui. Então ele está levantado. Você pode vir, ó, e prensar ele para ele voltar a encaixar, certo? Aí ele volta a encaixar, legal, né, cara? Em alguns casos é até necessário você colocar um pinguinho de cola, né? Uma cola de baixa densidade, tipo uma Super Bonder daquela 723, que ela é bem fininha, né? Uma Tech Bond 723, que ela tem uma densidade parecida com a densidade da água, cara. É incrível aquela colinha. Então, assim, dependendo do caso, é ideal você colocar ali uma gotinha de cola e prensar o traste de volta para ele ficar no lugar, né? Mas eu já vi luthier que tira o traste fora e põe de novo. Isso é uma baita de uma cagada em alguns casos. Por quê? Porque quando você tira um traste que está prensado, imagina que assim, pode ser que nessa região aqui, ele tá fácil de soltar, né? Tá até solto. Mas nessa região aqui, ele tá bem preso. Então, quando você vai tirando esse traste, você corre o risco de amassar ele, né? Eu sei porque, cara, quando eu faço troca de trastes aqui, eu vou tirando os trastes, claro, né? Eu não vou tirando no cuidado de reutilizar o traste, mas é muito normal o traste amassar. Nesse processo de você puxar ele para fora, ele perde o raio da escala, né? A escala tem o raio, vamos supor, raio 12, raio 14, né? Então você vai tirando ele, você pode abrir e amassar o traste literalmente. Aí quando você pôr de volta, dificilmente ele volta a ser como era,
né? Ah, mas vai corrigir na retífica, que não sei o quê. Cara, mas é meio que uma cagada você ficar arrancando o traste para colocar o mesmo traste de volta. Porém, existem casos onde o slot está raso, né? Ó, vamos supor, o slot está raso, você precisa entrar com o traste, mas o slot está raso e o traste não entra por inteiro, né? Nesses casos, cara, é necessário você tirar o traste, aprofundar o slot, né? Cavar um pouquinho mais o slot para colocar o traste de volta. Cara, mas isso é... Pô, de 1000 guitarras que você pegar, uma você vai precisar fazer isso, saca? Eu acho que em todos esses anos eu precisei fazer isso uma vez. Tipo, do traste não entrar de jeito nenhum, né, na prensa ou no martelo, né? Existem diversos recursos carinhosos para fazer um traste voltar pro lugar. Eu me lembro de uma guitarra que eu precisei tirar o traste, aprofundar o slot e colocar o traste de volta. E ainda assim, cara, não era uma guitarra de marca, de linha, de fábrica, saca? Porque os fabricantes, eles já mandam um slot bem mais fundo do que precisa mesmo, cara. Saca? É bem normal você pegar guitarra de fabricante chinês, indonésia, americano, japonês, que seja. O slot, normalmente, ele é muito mais fundo do que precisa, tá? Então, assim... Eu precisei aprofundar o slot uma vez e era a guitarra de luthier. Ou seja, o cara deve ter feito meio que na mão ali e não aprofundou o slot o suficiente, né? Mas as máquinas treinadas que fazem instrumento hoje em dia, dificilmente elas cometem essa gafe. Então, quando você vê aí, cara, luthier tirando traste pra não sei o que, pra pôr de novo, cara, sério. Se você levar sua guitarra num luthier, o cara falar, não, esse traste que eu vou ter que tirar pra pôr de novo. Cara, considera uma segunda opinião. Considera levar sua guitarra em outro luthier, ver se o outro luthier também concorda com isso, né? Se o cara vai falar, realmente, vamos ter que fazer isso, ou se o cara, de repente, tá encarecendo o serviço, né? Tipo, tá falando que vai fazer mais coisa pra dar aquela impressão de que vai dar um mega trabalho, né? Porque, infelizmente, tem profissionais que gostam de florear, né? Ele não fala, vou limpar a sua guitarra. Ele fala, vou aplicar um processo de descontaminação. Depois disso, vou entrar com um processo de limpeza. Depois disso, um processo de lustro. Sendo que o cara vai limpar a tua guitarra. Você entendeu? Então, tem que tomar cuidado, velho. Porque o cara chegar... Falar que vai arrancar traste para pôr o mesmo traste de volta, a chance do resultado não ficar bom existe, né? Sendo que, ó, no carinho o traste volta pro lugar, tá? Em 99,999% o traste volta pro lugar no carinho. O Vitor08BR perguntou o seguinte, vale a pena trocar uma Les Paul Michael com captação Epiphone por uma Jackson Range Rhodes? Cara, se você achou, quem quer trocar uma Jackson Range Rhodes numa Michael, eu acho que você nem deveria estar me perguntando, você já deveria ter trocado, tá ligado? Tipo, mano, afinal, uma Jackson Range Rhodes vale muito mais do que essa Michael aí, né? Então, mesmo que você não goste do modelo da guitarra, ou não goste de tocar uma Fly V, pega pela grana, velho. Pelo que eu entendi é isso, né? Tem alguém querendo trocar a sua Michael numa Range Rhodes, troca, irmão. Tá falando de uma guitarra que vale muito mais do que a tua, certo? Mas se o cenário não for este, tem que ver se você gosta da Jackson Range Rhodes o suficiente para se desfazer da Les Paul, pegar uma Fly V, né? Eu sempre tenho em mente, cara, que uma Fly V, e ainda mais se tiver Floyd Rose, não é ideal para ser sua única guitarra, né? Tipo, uma única guitarra, uma Fly V do Range Rhodes. É meio perigoso, ainda mais se tiver Floyd Rose, pode ser que você acabe se atrapalhando, né? A Fly V não é a guitarra mais confortável para você tocar em casa, e uma Floyd Rose não é a guitarra, não é a ponte ideal para você ter como única guitarra, né? Se estourar uma corda, você fica sem tocar até você fazer essa manutenção aí. Próxima pergunta aqui, Alan Márcio 96 perguntou o seguinte, fala aí, Matheus,
Eu tô querendo comprar um violão Giannini, modelo GDC-1. Cara, pode comprar, cara. Os violãozinhos da Giannini é honesto, saca? Não tem o que reclamar, porque em relação ao preço do instrumento versus o que ele te entrega, é uma pedida bem bacana. Pode comprar que vai ser feliz. Próxima pergunta aqui é do Alex Kingston. Perguntou o seguinte: por que a Les Paul ultimamente está tão cara? Observação, usada. Cara, não é só a Les Paul que está tão cara. Eu vejo que tudo no mercado, assim, mundial tá caro, tá ligado? Tudo subiu absurdamente o preço, tudo está mais caro, né? Agora, eu não reparei se Les Paul especificamente ficou mais caro em relação à Stratocaster, por exemplo. Pode ser, né? Pode ser, se isso realmente estiver acontecendo, que eu não sei. Pode ser moda, né, mano? Moda, entre aspas, assim, tipo... A Les Paul não é uma guitarra, nunca saiu da moda, né? Mas é a questão de, mano, oferta e demanda, né? Se tem muita gente procurando por uma Les Paul e poucas Les Paul à venda, o preço tende a subir mesmo, né, cara? Mas deve ser isso, mano. Acho que você pode estar comparando, tipo, o preço de uma Les Paul 10 anos atrás, aí você foi ver agora e realmente tá muito mais caro, né? Pô, 10 anos atrás, irmão, você comprava Gibson com R$ 4.500, tá? Hoje em dia, Gibson parte de R$ 8.000, a mais barata que você achar. Então, realmente, o preço dobrou. Mas o mesmo se aplica para Stratocaster, Fender, tá ligado? Fender também, American Standard, você comprava com 4 conto, hoje em dia é 10 conto, saca? Então, não foi só a Les Paul que subiu o preço não, cara. Tudo subiu o preço, cara. Até nosso café, né? Próxima pergunta aqui é do Galeu 4K. Perguntou o seguinte: e aí, Matheus? Você sabe alguma boa forma de pintar os polos dos captadores de preto? Cara, veja bem. Pintar o polo do captador de preto, mano. Nunca fiz isso e nunca vi ninguém fazer. Pintar só o polo do captador de preto. Você pode tentar, né? Com um pincelzinho fininho e uma tinta preta, cara. O óbvio, né? Se fazer isso. Pega um pincelzinho fininho, uma tintinha preta e passa ali. Vai depender da sua habilidade motora, pode ser que fique bom, né? Uma coisa que eu já fiz também, a pedido de um cliente, né? Uma vez um cliente comprou um captador de Marzo, cara. O captador tava feio, tipo, comprou usado, né? E o captador tava muito zoado, muito ralado. Os polos do captador tava muito enferrujado. Cara, o captador parecia que tinha passado por uma guerra, né? E aí, cara, o cliente falou: pô, mano, o captador de Marzo, ele já é preto fosco. O modelo que ele comprou, de fábrica, é preto fosco. Só que tava muito riscado, tava zoado, além dos polos estarem enferrujados. Ele, cara, não dá pra melhorar isso aí e tal, o que que dá pra fazer? Ele pagou super barato no captador, né? Cara, sabe o que né? Claro, ele pediu pra mim fazer, ele me deu carta branca, e o que que eu fiz? Eu peguei uma lixinha fina, uma lixa 800, né? Passei no captador, bem de leve, assim, pra tirar as imperfeições, porque realmente o captador tava com imperfeição, mano, tava zoado. Passei uma lixa 800 no captador inteiro, isolei ali toda a parte da lateral, a fita dele, aquela parte lateral aqui do captador, onde tem essa fitinha preta aqui. Eu isolei com uma fita crepe. Irmão, taquei uma tinta preto fosca no captador. Tinta preto fosca, assim, ó, né, no captador. Depois eu joguei um verniz, ele queria o captador fosco. Depois eu joguei um verniz também, um verniz fosco em cima da tinta preta fosca. Cara, spray. Tinta preta, spray. Preto fosco, spray. Color Gin, tá ligado? E spray fosco também. Resolveu o problema, cara. Resolveu. O captador ficou novinho, ficou bonito, inclusive. E, claro, quando vai dar palhetada, vai descascar, que não sei o que lá. Vai. Paciência, irmão. Tá ligado? Eu sei o que você tá pensando. Mas vai descascar quando palhetar. Não sei, na real. Pode ser que até hoje não descascou, né? Era um humbucker de ponte, geralmente você não fica palhetando em cima do humbucker da ponte, né? Enfim, mas não tô falando para você fazer o mesmo, tá, cara? E nem tô falando que é o certo fazer isso. O certo é
Se o captador está funcionando, você ir tocar a guitarra, mano. Tem que tocar a guitarra, velho. Tá funcionando? Tá. Muito bem, espeta no amplificador e vai estudar escala pentatônica, vai estudar campo harmônico, tá ligado? Pintar polo de captador de preto, velho. Enfim, vou finalizando esse delicado por aqui. Obrigado pra você que tá acompanhando. Falou, valeu.